Ricardo aqui de volta para passar para vocês. Como eu prometi, toda vez que eu evoluir, descobrir alguma coisa diferente no Typebot ou alguma outra ferramenta que eu uso, que eu ia trazer para vocês essa novidade. E dessa vez eu enxuguei ainda mais o fluxo para dividir a resposta do robô em partes menores. Vocês já estão vendo o fluxo aí, eu não vou montar, eu quero que esse vídeo seja bem rapidinho para vocês entenderem como é que funciona. É simples assim. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ter a atenção aqui no nosso prompt. Aqui tem um prompt muito rapidinho, tá? Eu estou utilizando a OpenAI, um assistant deles. Eu só estou dizendo para ele trabalhar como SDR que deve aquecer e vender os cursos e mentorias de automação. Digo para ele preservar as formatações de negrito, sublinhado, itálico, para que não ocorra por acaso a limpeza, né? Porque ele não retire essas marcações Markdown. Dou um exemplo de lista, onde eu coloco o tracinho, porque ele tem a tendência de colocar o ponto quando a gente envia para o Typebot para ser distribuído pela Evolution, e a gente não quer que isso aconteça porque pode dar um erro. E eu dou aqui uma regra de output que diz para ele dividir a resposta em partes de 300 caracteres, distribuindo essas partes dentro de um array. Isso aqui é importante, dentro de um array. E aqui eu dou um exemplo desse array, parte 1, entre aspas, vírgula, parte 2, entre aspas, vírgula. Coloquei 3 pontinhos para ele saber que podem ter muitas. E a última é parte n, ou seja, infinitas partes, se for preciso. Muito bem. Dentro do Typebot, nós temos aqui ó, o início. Então, vai receber, vai chegar aqui, vai começar o fluxo. Primeira coisa que ele faz, e tem que ser a primeira coisa que ele faz, ter um campo de coleta que vai pegar a entrada do usuário. Ele tem que ser o primeiro. Então, aqui ele já pega desde o comecinho. E aí passa, depois da coleta do usuário, ele pega e envia. Tá vendo aqui o azulzinho? Ele envia para OpenAI. Então, aqui. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. É realmente um campo de coleta, não precisa de nada disso aqui. Ele só tem que ter indicado qual é a variável que vai receber essa informação. Aqui, a gente tem um bloco da OpenAI, tá? Já está conectado na minha conta. Eu disse aqui que eu quero utilizar aquele assistant que nós acabamos de ver. Vou salvar a thread nessa variável de thread, tá? Que eu criei aqui. E qual vai ser a mensagem? É o input do usuário. Okay? E aonde eu vou salvar isso? Eu vou salvar no GPT Output Array. Pode ser qualquer nome. Precisa desse nome Array? Não, não precisa. Pode ser qualquer nome. Eu só coloquei para ficar mais didático. Ele vai receber isso naquele formato de array. Só que, detalhe, o Typebot não vai reconhecer aquele array como um array válido, um array nativo. Então, a gente ainda precisa de um pouquinho de código para tratar esse array. E esse pouquinho de código a gente coloca aqui com uma variável, tá? Então, eu abro uma variável aqui, que eu vou salvar a resposta dela dentro do próprio GPT Output Array, tá? É um value custom, a gente coloca aqui como código, ok? E nós vamos salvar esse resultado lá na nossa tabela de results. Esse código eu posso deixar para vocês, ou vocês me mandem um comentário pedindo esse código, que eu entrego esse código para vocês. Mas basta pedir lá no ChatGPT, tá? Que você quer um código que valide o array recebido pelo GPT pela variável tal, parará, e ele vai te entregar esse código que a gente copia e cola aqui. O que esse código faz? Ele recebe a resposta, então ele pega aqui e salva dentro dessa variável o valor que nós recebemos da OpenAI, que está aqui dentro desse campo, tá? Cria o array e aqui ele converte aquele array que veio lá da OpenAI através de um cadeamento JSON. Ele limpa ele, divide as partes e salva essas partes limpas dentro da variável array que nós acabamos de criar. Aí aqui ele verifica se o array é realmente um array válido, se não for ele vai dizer que não é, tá? E no finalzinho aqui embaixo a gente dá um return array, ou seja, para ele voltar o conteúdo desse array para a gente.
que vai ser salvo na mesma variável GPT Output Array, tá? Então a gente só está limpando aqui os dados que vieram da OpenAI. Feito isso, eu já posso fazer o seguinte. Eu já posso vir aqui, ó, no pega as partes da resposta e envia para o usuário. Essa função, isso aqui também está dentro de uma variável, tá? Também é uma variável. Só que ela vai fazer o quê? Ela vai pegar os dados que estão na nosso campo, né? Que nós acabamos de tratar os dados, e vai fazer um shift. O que é isso aqui? Value. Normalmente ele vem aqui, né? No custom. A gente vai usar o shift. Temos o shift e temos o pop. O pop pega o último item de um array válido. E o shift pega o primeiro item de um array dentro do typebot. E é isso que a gente quer. A gente vai pegar o primeiro item e vai salvar dentro deste campo GPT Output Part. Só que quando o shift pega, ele não só copia, ele recorta o item lá de dentro do array. Então ele vai esvaziando esse array. A tendência é que chegue uma hora que esse campo aqui esteja vazio. Então ele pega essa parte e envia aqui para o usuário com um bubble de texto, tá? Simples, envia isso aqui para o usuário. E aí ele vem para cá. Esse aqui é o campo que controla o número de vezes que a gente vai fazer isso. Então, na verdade, quando a gente sai daqui do tratamento, a gente vem para baixo e verifica se o campo array está vazio. Se o campo array não estiver vazio, ele segue, vem para cá, pega o primeiro item do array e publica. Aí ele volta para cá, tá vendo? Eu termino de publicar, eu volto para cá e vejo se está vazio. Se tem 4 itens, ele pegou o primeiro, voltou aqui, tá vazio? Não, vai para cá. Pega o segundo. Tá vazio? Não. Volta para cá, pega o terceiro. Imprime. Vem para cá. Tá vazio? Não. Pega o quarto item, imprime. Aí ele volta para cá. Tá vazio? Tá. Eu já peguei todas as partes necessárias. Então, se ele está vazio, eu faço o quê? Eu mando ele de volta lá para o comecinho para ficar esperando a próxima interação do usuário. E aí, agora, dessa forma mais resumida, diferente da que nós temos no outro vídeo, que você pode conferir no meu canal, você vai usar menos blocos através de um esquema muito mais nativo e com muito menos código. Então eu espero que isso te ajude, mas antes da gente ir embora, vamos fazer um teste? Vamos aqui fazer um teste para ver se realmente funciona ou se eu vou passar vergonha. Estou aqui com o meu WhatsApp, então vou dizer aqui, pode me falar um pouco sobre o typebot? Opa, typebot. Me dê também 5 motivos para usar o typebot em vez do ManyChat. Vamos ver o que ele traz para a gente. Vamos aguardar. Ele está lá se comunicando. Daqui a pouco ele vai chegar aqui com essa resposta para a gente. E esperemos. Ó, tá aí. Dividiu em 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensagens. E assim a gente não precisa se preocupar com os 2.000 caracteres de limite do WhatsApp, nem com os 1.000 caracteres. Bom, é isso. Não precisamos nos preocupar porque nós estamos dividindo o envio da mensagem em partes menores. Espero que isso realmente te ajude e fui!